deriva continental trata do movimento das placas tectônicas causado pelo fluxo de magma no manto terrestre. Há cerca de 225 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia. Mas, à medida que as placas se deslocaram, este supercontinente começou lentamente a se separar até a configuração que vemos hoje. Junto com o movimento dos continentes, táxons foram extintos, separados e se diferenciaram nas espécies atuais. Biogeografia é a ciência que enfatiza os elementos espaciais e temporais da biodiversidade através do reconhecimento de padrões de ocorrência dos táxons. Os estudos biogeográficos envolvem descobrir a ocorrência do táxon, reconhecer as áreas de endemismo e diversificação de táxons monofiléticos, utilizando técnicas da panbiogeografia e análise de parcimônia de endemicidade. Comparar tais áreas aos padrões já reconhecidos para a espécie e, por fim, associar eventos geológicos à vicariância, dispersão ou extinção, a fim de explicar os padrões de distribuição da espécie. Diptera é uma ordem de insetos voadores que tem como característica distintiva um par de asas dianteiras funcionais e um par posterior na forma de pequenos halteres que auxiliam no equilíbrio durante o voo. Compreende moscas e mosquitos, sendo um dos grupos de insetos mais diversos, tanto ecologicamente quanto em termos de riqueza de espécies. São pouco estudados com relação a outros grupos como vertebrados, e os dados de ocorrência não são tão bem conhecidos. Estudos com o grupo vão desde temas básicos como taxonomia, estudos de importância médica, entre outros. A metodologia utilizada para a coleta destes animais varia de acordo com o ambiente estudado e os principais instrumentos são redes de coleta, armadilhas de Malase e armadilhas aéreas, presas nas copas das árvores. Para a gente tentar relacionar alguma das hipóteses sobre a evolução dos grupos de animais e plantas no globo, a gente tem que saber a idade desse grupo. Então, mesmo que eu faça o estudo biogeográfico de um grupo que está distribuído em todo o globo, eu não posso dizer que esse grupo, a origem do padrão de distribuição desse grupo no globo todo, esteja relacionado com a quebra da Pangeia, por exemplo, que seria uma explicação plausível. Mas eu não posso simplesmente, eu observo uma distribuição e relaciono com alguma hipótese evolutiva para explicar a origem desse padrão de distribuição. Eu tenho que saber a idade do grupo. Então, primeiramente a gente tem que saber a idade do grupo e depois a gente vai saber se a teoria dos refúgios quaternários, que na verdade são vários fatores associados a essa teoria, né? Não somente os refúgios quaternários. São muito poucos estudos usando dípteros em estudos de biogeografia intercontinental. A gente tem alguns poucos trabalhos. A maioria dos trabalhos com biogeografia de díptera, eles são ou para a fauna neotropical, ou para a fauna paleártica, ou para a fauna neártica. Eu posso elencar 1, 2 ou 3 no máximo trabalhos com díptera que fazem padrões de relações intercontinentais. A maioria dos trabalhos então são restritos a regiões biogeográficas. Com relação à região neotropical, exemplos de eventos geológicos importantes para a diferenciação dos táxons foram, na região amazônica, o surgimento dos Andes, no início do período Cretáceo, com grandes incursões marinhas. Na sub-região paranaense, a consolidação do sistema de montanha da Serra do Mar e Mantiqueira. E outro evento importante são as glaciações do período Quaternário, que causou o deslocamento da distribuição das espécies para o norte. Além disso, a ocorrência de táxons no extremo sul é explicada pela dispersão posterior a este evento glacial. Apesar de sabermos que não devemos delimitar o estudo pela área, mas sim pelo táxon, é de interesse expandir as pesquisas na região neotropical, pois mais de 150 famílias residem aqui, sendo um dos lugares com maiores índices de riqueza de dípteros no mundo. Além disso, é relativamente pouco conhecida. A Amazônia e Mata Atlântica são mais estudadas, mas ainda não estão saturadas, pois são muito extensas, enquanto o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal são ainda muito pouco conhecidos.
A idade do grupo é extremamente importante para os estudos de biogeografia, e ela é estimada de 3 maneiras principais: utilizando o registro fóssil, através de associação com eventos geológicos e por meio da datação molecular. Os registros fósseis são raros para os dípteros, e podemos errar muito se associarmos sua distribuição com eventos geológicos imprecisos. A filogenia molecular é a ferramenta atual mais importante no estudo de biogeografia deste grupo. Então, existem vários elementos da fauna e flora que estão associados à ocorrência de díptera, na verdade o inverso, né? Os dípteros estão associados fortemente, por exemplo, com flores. Praticamente todos os grupos de díptera, eles são visitantes florais, sejam somente visitantes para colher recurso, néctar, pólen, ou sejam polinizadores também, agindo como polinizadores. Então, dependendo do tipo de díptera, da família de díptera, ele está associado com certas famílias de plantas que ocorrem numa região ou em outra, né? Da mesma forma que a gente pensa na interação inseto-planta com moscas e flores, a gente deve pensar também na ocorrência de moscas que estão associadas à matéria tanto animal quanto vegetal em decomposição. Então, a presença de dípteros que estão presentes, que usam substrato, um cadáver, uma carcaça animal em decomposição, depende então de grandes animais de pequeno, médio porte, principalmente mamíferos, né, para se desenvolver. Da mesma forma, a gente pode pensar também nos dípteros que estão associados a fezes. Então, são fezes de mamíferos, então mamíferos já de médio e grande porte, não mamíferos de pequeno porte que produzem uma quantidade bastante efêmera e bastante pequena de fezes, mas mamíferos de médio e grande porte, então dípteros que estão associados à presença de fezes, então usam as fezes como um substrato para o desenvolvimento das larvas. Possível prever. Pensando no aquecimento global, então a temperatura média anual do planeta está se elevando, a gente pode pensar, por exemplo, em espécies bastante importantes que afetam a população humana, que são mosquitos transmissores de doença, por exemplo, o Aedes aegypti, que é um vetor do vírus da dengue e da febre amarela. A gente pode pensar que existem áreas no Brasil onde esse mosquito ainda não ocorre por restrição climática. Ou seja, áreas mais frias do Brasil, principalmente no sul do Brasil, onde essa espécie não ocorre e a gente não tem registro de dengue. Se todo o planeta começa a elevar a temperatura e se essas regiões do sul do Brasil, principalmente, elas elevarem a temperatura, vai permitir a ocorrência da distribuição dessa espécie de mosquito e outras espécies de mosquito também. Da mesma forma, existem alguns percevejos que são pragas de soja, que eles são também sensíveis a alta temperatura. Então, se a temperatura se eleva, eles conseguem aumentar a sua área de distribuição e se tornar praga em várias regiões do Brasil, e não somente em algumas regiões do Brasil.